Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um domingo, de EBD. E nesse domingo especial que nós finalizamos o livro na qual mandei para vocês em PDF, tá aqui, tá? A Decisão por Cristo, da editora Fiel. E a gente finaliza com o título A Verdadeira Fé Salvífica. Antes de começar, acredito que em breve, rápido, estaremos de volta à nossa sala, Acredito. Então, quando a gente voltar, o planejamento é da gente estudar isso, princípios e práticas batistas. Porque eu acredito que na idade de vocês, estão saindo da adolescência já para a juventude, vocês têm que começar a entender os princípios e as práticas batistas e também a história dos batistas. Vocês têm que saber por que são batistas. Porque vocês não são batistas porque seus pais ou sua mãe, seus pais, seus avós são batistas. Você não é crente também por conta disso. Vocês são crentes porque vocês são chamados de Deus, certo? Lógico, com certeza. E vocês são batistas, vocês vão entender o porquê nós somos batistas. Porque nós somos batistas por opção. Isso foi uma opção minha ser também batista, Quando eu comecei a entender a questão do evangelho, comecei a entender mais todo esse lado, eu vi que realmente eu estava numa denominação muito boa e exemplar. Então hoje eu posso dizer que eu sou batista por opção. Vamos voltando à nossa EBD. Chegamos ao 10º capítulo do livro, na qual agora vamos finalizar ele, certo? E tem como título A Verdadeira Fé Salvífica. Muita gente pode dizer que tem fé, certo? Você pode dizer que tem fé. Muita gente, a gente escuta aí dizer que tem fé. Se você parar e perguntar a qualquer pessoa hoje se ela tem fé, ela vai dizer que tem fé. Mas isso não quer dizer que essa pessoa ela é salva por dizer simplesmente que tem fé. Não. Por quê? Porque nós não sabemos onde está firmada a fé daquela pessoa. A fé dela pode estar firmada na cruz do Calvário, em Cristo, amém. Ela é salva por isso. Mas se a fé dela estiver firmada em qualquer coisa que não seja a cruz de Cristo, será que ela é salva? Ela pode ter simplesmente uma fé na fé. Ela não sabe nem onde está a fé dela. Simplesmente diz que tem fé. E diz, não, porque Cristo faz milagres. E aí? Será que ela tem fé por saber que Cristo existe, mas a fé dela é porque Cristo faz milagres? Ou porque Ele morreu na cruz para nos salvar? Então, meus irmãos, nós devemos estarmos bastante atentos à palavra de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. Como é que eu sei que Jesus Cristo está em mim? Meus irmãos, é simples. Prove a você mesmo. Prove a você mesmo. Se você se sente à vontade em fazer os prazeres do mundo e não servir a Cristo, e não agradar a Cristo, é bom você orar e analisar a sua fé. Se realmente você é um salvo em Cristo Jesus. Então, prove o seu coração. Como? Não estou mandando você ir para festas, vou ver se lá eu me sinto à vontade. Só em você se vestir e se dirigir a uma festa sem se sentir mal, analise a sua fé. Se você se apronta para fazer qualquer outra coisa que não seja a vontade de Deus, analise a sua fé. Porque no momento que a gente se prepara, se arruma e se encaminha para fazer o que não é a vontade de Deus e sente alegria no coração por fazer isso, já deu tempo de você parar e pensar o seguinte: será que isso que eu vou praticar é a vontade de Deus? Não dá tempo? Quando a gente se arruma, quando a gente planeja para onde a gente vai, o que é que a gente vai fazer, dali já dá tempo de pensar bastante se aquilo que a gente vai fazer é a vontade de Deus. E aí? Já se examinou?
provou a vós mesmo? Ou você não reconhece que Jesus Cristo está em vós? Será que você é um reprovado? Acredito que não. Ou acredito que sim. E aí? Prove a você mesmo. Prove a você mesmo. Pare. Ore. Veja se essa determinada situação vai agradar o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Se teu coração tem prazer de fazer coisas erradas, acredite que você não é um salvo, você é um reprovado. Então, é bom parar, orar e refletir para que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua vida. Ou será que todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, eles entrarão no reino dos céus? Vamos ter como exemplo Judas. Judas viveu com Jesus Cristo. Judas aprendeu as coisas ali de Jesus Cristo. Judas se tornou um dos 12 apóstolos. Mas será que Judas tinha fé ou ele tinha interesse? Judas simplesmente tinha um coração capitalista. Judas não estava ali com o intuito de carregar a sua cruz. O intuito de Judas ali era outro, não era Jesus Cristo. O coração dele não estava firmado em Cristo. A fé dele não era em Cristo. A fé dele poderia ser nas coisas que ele estava vendo ali, nos sinais simplesmente. Ali ele podia acreditar, não, esse é o Messias. No entanto, que ele sabia que aquele era o Messias, ele sabia, mas ele não tinha uma fé firmada na cruz de Cristo. No entanto, que ele entregou o próprio Messias, o próprio Jesus Cristo ali, ele entregou Jesus Cristo, deu um beijo no rosto para mostrar que aquele ali era o Jesus, que o povo que era tão procurado, né, entregou ele e depois se matou. Se ele tivesse arrependido verdadeiramente, ele poderia ter sido salvo, porque Pedro, ele negou a Jesus Cristo por 3 vezes e se arrependeu e foi salvo. Judas não se arrependeu do que ele fez. Ele sentiu, vamos dizer assim, não é arrependimento. Se ele tivesse sido arrependido, ele teria sido salvo. Judas, ele sentiu um aperto no coração, tipo, eu entreguei alguém inocente, mas eu não quero voltar para ele. Eu não quero... ele não tinha humildade de voltar a Cristo e dizer, me perdoe, eu errei. Cristo simplesmente estaria de braços abertos para lhe receber. Mas o ladrão da cruz, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Salvador. E ele foi salvo. Mas Judas não. Judas, que se tornou um apóstolo, não tinha fé firmada em Cristo. Tá vendo? Que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nós devemos verdadeiramente ter o nosso coração aprovado pelo Senhor, sentindo a vontade no que vamos fazer, sabendo que aquela também é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus Cristo, o Filho amado do Pai Eterno. Estão com suas Bíblias aí, né? Vocês sabem que é escola bíblica dominical, então tem que ter Bíblia, se não tiver está errado. Abram suas Bíblias em João, capítulo 2, o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23 e 24. Abram lá, coloquem pausa e abrem e acompanhem a leitura. Estando ele, Cristo, em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, veja o que eu falei lá de Judas, que viu os sinais, né? Creram no seu nome. Isso que aconteceu com Judas. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus, ele conhece, ele sonda os nossos corações e não como nós enxergamos o próximo, simplesmente a parte externa. Cristo, ele sonda aqui, a parte interna, dentro de cada um de nós. Então essa passagem, ela nos mostra que mesmo as pessoas ali vendo os sinais já professados, na qual os profetas já tinham falado que tudo isso que ia acontecer,
eles não tinham fé para serem salvos. Judas, um grande exemplo é Judas. Eles não tinham fé. A fé desse povo que estavam ali, não só Judas, tá? Várias pessoas que viam ali Jesus Cristo fazer sinais, tinham fé na fé, ou seja, eles sabiam que aquilo dali era milagres sendo feitos pelo Messias, mas eles não tinham fé que aquele Cristo, aquele Messias ali, podiam salvar aqueles que estavam sendo ali testemunhas oculares, estavam testemunhando tudo aquilo que viram. Por exemplo, no Antigo Testamento, o povo no deserto, o povo viu todos os sinais que Deus fazia. Por favor, viu tudo que Deus fazia. Deus mandou alimento, saiu água de pedra. Quando eles sentiam frio, Deus esquentava. Quando estava ali sol, Deus mandava sombra nas nuvens. Deus fez muita coisa por aquele povo. Aquele povo ainda não tinha fé salvífica. Para você ter ideia, quando a gente fala assim, a gente pensando, nós como salvos, a gente diz, como é que esse povo não pode ter fé? A gente não consegue às vezes nem assimilar isso. Mas é verdade. Apesar de todos os sinais, aquele povo não tinha fé. Para você ter ideia, aquele povo vinha sinais. E hoje, como é que Cristo revela-se em nós? Por meio de quê? Por meio das Escrituras Sagradas. Mediante quem? O Espírito Santo de Deus. Não é só crer nos milagres realizados, mas é crer na sua palavra. E a sua palavra diz que Cristo veio e vai voltar. E é nisso que nós temos que crer. Que Jesus Cristo morreu por nós e vai voltar para nos levar para morar onde? No céu, onde está o trono sagrado. Um grande exemplo, meus irmãos, que muita gente pode pode professar verbalmente a sua fé e até se batizar, mas não é um salvo. Atos. Eu vou só falar para vocês lerem, tá? Para o vídeo não se tornar muito longo. Mas leiam Atos, capítulo 8, do 9 ao 13, certo? Que fala de Simão, o mágico, né? Simão, que era um mágico que professou a sua fé, que se batizou, certo? Simão, mas chegou a ser batizado. Mas quando a gente chega lá, ainda em Atos 8, no versículo 18 ao 23, o que foi que aconteceu? Vamos lá. Vendo, porém, Simão, que pelo fato que imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, oferecendo-lhes dinheiro, propondo, concede-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Você vê aí, Simão mágico, foi batizado, mas estava oferecendo dinheiro aos apóstolos para fazer imposição de mãos para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo. Para você ver que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Às vezes a fé professada simplesmente pelo fato de levantar a mão e dizer que aceita Jesus Cristo, não quer dizer que seu nome está escrito no livro da vida. Isso não fala na palavra de Deus. Isso não diz que você professar a sua fé na igreja, levantar sua mão em público e dizer seu nome a partir de agora está escrito no livro da vida. Não está. Quem só pode dizer isso é Deus. Porque Ele vai sondar o coração de cada um de nós. E Ele vai ver se realmente a nossa fé está na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. Você tem o exemplo de Judas, você tem o exemplo daquele povo que via os sinais de Jesus Cristo.
mas não tinham a fé que através dele seriam salvos. Vocês têm aí o exemplo também na palavra de Deus de Simão, de Simão o mágico, que mesmo sendo batizado, escutou a palavra, foi batizado, mas não era convertido e ofereceu dinheiro para querer fazer a imposição de mãos e batizar os demais com o Espírito Santo de Deus. E nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós descemos nas águas, nós ali estamos sendo crucificados com Cristo. E nós, como subimos, estamos sendo ressuscitados com Cristo. E naquele momento ali, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Fechem os seus olhos e façam uma oração silenciosa para que Deus revele em seus corações que vocês são salvos e que a vontade de Deus, certo? Se iguala à sua vontade. E não a vontade do mundo se iguala à sua vontade. Porque só Cristo salva.